Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Pai, pedimos graça e favor, clamamos a Tua orientação, a liderança do Teu Espírito Santo, na exposição, na aplicação e na recepção da Tua palavra no nosso íntimo, para que ela cumpra o seu propósito. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqui a palavra de Deus fala a respeito da serpente, e Gênesis 3 começa rotulando como o mais sagaz de todos os animais selváticos. Isso tem gerado muita especulação e eu não quero esgotar a coisa aqui. Muita gente tem dito que o animal era diferenciado, tinha uma outra dimensão de inteligência, alguns acreditam não. Isso é uma simples figura. Fato é que no livro do Apocalipse a Bíblia se refere a Satanás como antiga serpente. Então, das duas, uma, ou estamos falando, de fato, de uma figura de Satanás, aqui tipificada pela serpente, ou estamos falando de fato, um animal sagaz, porém, possuído pelo inimigo. Mas a verdade é que a gente precisa olhar para esse cenário e ver por trás dessa ação uma obra maligna. No entanto, não podemos responsabilizar única e exclusivamente o diabo pelo desfecho desse cenário de tentação. Eu quero mostrar que nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Em terceiro e último lugar, e a parte mais importante, a gente quer abordar como conseguir ajuda, né? Socorro, para que a gente possa vencer e não sucumbir. O assunto da tentação ele não pode ser ignorado, não apenas a sua importância no sentido das consequências que pode ter, mas nós precisamos entender desde o início o que essa tentação seguida de queda produziu. O afastamento do homem da presença de Deus, a morte espiritual, a necessidade que o sacrifício de Cristo de fato acontecesse para que Deus não apenas nos perdoasse das faltas que nós já cometemos, mas para que Ele tratasse da forma mais profunda com o problema do pecado. Nós não podemos pensar a vida cristã, né, só com aquele tipo de atitude, dizer já estou bem menos pior que antes e parar aí. O pecado precisa ser erradicado da vida de quem teve uma experiência com Cristo. A santificação é um processo, não é instantâneo, não é imediato, mas deve haver um crescimento, onde eu e você passamos de fato a viver em vitória sobre o pecado. Então, não é um assunto que a gente deva ignorar. Hoje, a minha proposta é trazer uma palavra bem pastoral. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é o problema mais antigo da humanidade, Deus fez questão de relatar. Repito, não o pecado, a tentação que levou ao pecado. Mas o que a gente pode aprender com Eva? Porque nós olhamos para esse texto de Gênesis, interessante que mesmo na cabeça de alguns crentes, isso ainda não parece ser bem, né, uma coisa tão séria e verdadeira. Jesus autentica não só o livro de Gênesis, mas episódios e descrições a respeito de Adão e declarações de Adão, como sendo a palavra de Deus e o que revela o propósito de Deus desde o início. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, se for rápido de endereço, abre lá comigo, no versículo 3, ele faz uma aplicação desse episódio de Gênesis 3 que nós lemos, para a igreja de Corinto no Novo Testamento. Ele diz o seguinte, 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele toma isso e ele não apenas autentica como parte da palavra de Deus, mas ele tira uma lição daqui. Em primeiro lugar, ele diz que nossa mente pode ser corrompida num processo semelhante com o de Eva.
E quando ele fala de uma mente corrompida, eu creio que ele está falando justamente daquele momento quando a voz maligna suplanta a voz divina. Deus havia dado uma ordem ao primeiro casal. Deus já havia determinado ao homem que não poderia se comer de um fruto específico da árvore. E, obviamente, a Bíblia não está falando de maçã, coisa nenhuma. Está falando de uma árvore espiritual. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, há um momento onde a voz maligna, de alguma forma, corrompe a mentalidade que Deus havia procurado formar. Em segundo lugar, a Bíblia fala tanto de uma pureza como de uma simplicidade que são devidas a Cristo, que não podem ser perdidas. Quando falamos de pureza, eu acredito que a gente não precisa nem explicar demais o assunto. Mas eu quero falar um pouquinho da simplicidade. Simplicidade não fala apenas da conduta e do comportamento de alguém, nem só de um estilo de vida. Dentro desse contexto, eu acredito que simplicidade precisa ser enxergada numa perspectiva, que é uma forma simples, prática e objetiva de viver a vida cristã e a vida com Deus. Que é basicamente agir em função daquilo que Deus falou, como quem disse, se Deus falou, está falado e ponto final. Estou dizendo isso, querido, porque a gente percebe o esforço de muita gente de tentar fazer parecer que a Bíblia não quer bem dizer o que ela diz. E esse é o jogo de Satanás desde o início. Foi isso que Deus falou? Não, não é bem isso. Na verdade, o que Deus quer é outra coisa. Quando a gente olha para o primeiro pecado, ele não é apenas um pecado de desobediência. Antes da desobediência entrou a incredulidade. O caráter de Deus foi colocado em xeque. Não, é que Deus não quer que os seus olhos se abram. Na verdade, começa a haver uma tentativa de engano de Satanás, de não só valorizar o pecado como se fosse uma coisa boa no final das contas, mas de justificar ou de criar mecanismos para que a gente possa driblar aquilo que foi dito. Você quer um exemplo do que é a simplicidade da obediência à palavra? E você deve ter percebido que eu estou tentando bater muito nessa tecla nas últimas reuniões. Quando preguei a mensagem, está escrito, quando preguei, obediência total. Existe muita gente que não quer tratar com a literalidade da palavra de Deus. Não, sempre a coisa não é do jeito que é. Você olha para aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, como foram chamados pelo rei da Babilônia. O rei levanta uma estátua, manda a música cantar, dá a ordem seguida da consequência. Quem não se curvar diante da estátua que eu levantei, vai ser executado, vai morrer. O que os 3 fizeram? Não se curvaram. Por quê? Só porque eles eram do contra, porque eles eram rebeldes, porque queriam criar conflito? Não, porque eles conheciam o mandamento de Deus. Não farás para ti imagens de escultura, não se curvarás diante delas e não as adorarás. Era a ordem de Deus, clara e literal, direta. Então eles dizem, se Deus falou, está falado. Não, mas nós temos aqui uma alta posição na corte, talvez um lugar de influência que Deus deu, que não possa ser comprometido. Irmão, não teve desculpa. Deus falou, nós vamos obedecer. Mas está dizendo que vai matar a gente, então mata, mas nós não vamos curvar. Isso é a simplicidade da obediência à palavra. Se Deus falou, está falado. Quem está entendendo, diga amém. Um amigo me relatou esses dias, falou, cara, vi um debate de 2 pastores mexendo num assunto de santidade. Eu até falei para ele, eu tenho pregado muito. Ele falou, não, a contenda toda era por causa de uma mensagem sua. E falou, quando eu vi o debate, sabendo que estava falando de você e da sua mensagem, não aguentei, entrei no meio. Porque o cara estava dizendo que você estava radical demais, religioso demais, que você estava exagerando o tom. E ele falou, não aguentei, entrei no meio. Falei, mas gente, vocês vão ignorar que Paulo falou isso, desse jeito, mexendo no assunto. Aí diz que a resposta de um deles foi, o pensamento de Paulo teve a influência greco-romana. Irmão, basicamente o que esse cara está dizendo é que a Bíblia não é a palavra inspirada. Paulo simplesmente foi moldado pela mentalidade da época. A Bíblia não quer dizer o que ela diz e tudo virou relativo. E isso nós estamos falando de conversa de líderes, de pastores, que deveriam estar dizendo para o povo que nós temos que viver pela palavra e não ficar relativizando a palavra. Então, essa é a manobra de Satanás desde o início. É errado, mas não é tão errado assim. Mas não é tudo isso do jeito que estão falando. E eu percebo que a primeira lição que nós precisamos, de fato, aprender é voltar a essa literalidade da obediência pura, direta e simples. Por favor, diga amém.